Bom, pessoal, belíssima noite, prazer em revê-los. Estamos juntos mais uma aula, né? Lembrando vocês que eu estou gravando mais uma vez, inclusive, a minha novela lá com o Moodle parece que agora chegou um final feliz aí, porque agora eu consegui acessar de fato. Eu tinha uma senha e realmente mudaram, talvez por eu ter entrado pouco em algum momento, mas agora já vai estar disponível. Assim que eu terminar, eu vou salvar. Estou devendo essa e mais uma para vocês, se não me engano. Foi a aula anterior, a última, né, que nós não tivemos, que foi lá há 2 semanas atrás, tá bom? Aí só dê um tempinho, avisem aqueles que porventura faltarem, porque demandam alguns minutos para baixar o vídeo, né? O vídeo realmente é o quê? Dá quase 2 horas de vídeo, então demanda um certo tempo, tá bom? E aí, passou talvez meia hora, aí a aula vai estar disponível para vocês lá, beleza? Pessoal, então antes de mais nada, lembrar que nós estamos aí, vamos dividir a aula em 3 partes mais uma vez, tá? Na aula anterior, a gente começa a aula atual relembrando os assuntos importantes da aula passada, né? Se não me engano, dá uma conferida no caderno de vocês aí, por gentileza. E aproveitem, pessoal, já peguem a calculadora também, tá? Vai ser útil para a gente, tá? Faremos um exercício juntos aqui hoje, uma coisa diferente. Então, a gente vai começar fazendo uma revisão do conteúdo da aula passada, colocando o pessoal que, porventura, não acompanhou a aula, né, antenado com o que a gente tem falado. Relembrando, né, para aqueles que vieram, é uma coisa de 5, 6 minutinhos, então é bem rápido, reforça, né, tudo aquilo que foi falado com relação ao conteúdo, e aí no segundo momento eu vou trazer uma matéria nova para vocês, vamos falar hoje sobre os índices de retorno sobre o investimento, que é o famoso TRI, acho que em algum momento em sala eu falei para vocês, tá? Também iremos falar sobre a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, que seria TRPL. Hoje a aula vai ser bem legal nesse sentido, porque, diferentemente de uma aula anterior, nós tivemos os índices de liquidez, estávamos falando em dívidas, né? Agora a gente vai ter um cálculo que vai nos mostrar, olha só que informação legal, para aguçar o interesse de vocês, que existem 2 fórmulas que, quando são aplicadas sobre o balanço de uma empresa, você consegue mensurar quanto tempo ela vai demorar para você, na condição de investidor, na condição de investidora, quanto tempo vai demorar para você reaver o dinheiro que você investiu. Né? Então, vai ter mais um nome em inglês que eu vou apresentar para vocês, que é o famoso TRI, né? Desculpa, que é o famoso payback, daqui a pouco eu escrevo aí, vai estar na tela de vocês aí. E nada mais é do que o prazo de retorno sobre o investimento. Né? Então, payback, não playback, né? Playback eu acho que é de música, mas payback, ou seja, o prazo de retorno sobre os investimentos, os pagamentos. E ela é uma fórmula muito fácil de ser calculada e, ao mesmo tempo, ela é um norteador muito interessante. Porque imagine, pessoal, se você é um investidor, uma investidora, ou até mesmo um empresário, uma empresária que tem interesse, só para mostrar para vocês o quanto que essa matéria é muito prática, né? Você consegue pegar um balanço de uma empresa já pronto, né? E conseguir aplicar essas fórmulas e ter uma noção de quanto tempo está o retorno sobre o investimento nesse segmento. Para vocês terem uma ideia, se você entrar aí num site do Sebrae da vida, né, você vai ver lá, eles calculam isso por região. Sei lá, Taguatinga, Águas Claras, Guará, Ceilândia. Então, eles fazem esse cálculo. Se você quer montar uma padaria na Ceilândia, por exemplo, qual o tempo médio que você vai ter de retorno? Então, concorda que não quero montar na Ceilândia, vou montar no Guará. E aí tem um cálculo feito, projetado para aquela região do Guará também. Então, na verdade, é um grande norteador, né? Que aumenta a sua segurança de que você está investindo num segmento que você tem um retorno mais rápido, né? E concordo, turma, que para nós, na condição não só de investidores, investidoras, contadores, contadoras, administradores e administradoras, ou empresários ou empresárias, a gente também tem esse papel, né? Na condição, aí falando um pouquinho mais tecnicamente, quer dizer, a contabilidade ela tem essa função, né? Trazer uma informação que agregue ao processo de tomada de decisão, né? Então, por isso que essa matéria que nós estamos estudando hoje, ela também é comumente chamada de contabilidade gerencial, né? Enquanto cada aula que nós temos juntos, eu dou ferramentas, né, para que vocês conheçam e, naturalmente, sejam norteadores quando você for aplicar em situações práticas, beleza? E a gente fecha a aula, pessoal, falando sobre o nosso trabalho, tá? Então, pessoal, e fazendo um exercício também. Então, na verdade, são 4 partes. Uma revisão rápida de 5, 6 minutinhos, a matéria nova, que é taxa de retorno sobre investimento e taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Faremos um exercício voltado a esse assunto, beleza? E a gente fecha falando do nosso trabalho. Mas aí, pessoal, é importante que vocês já tenham pego o balanço patrimonial, galera.
Então, assim, vocês já se dividiram em grupos, cada um já sabe o seu grupo, já pegaram um balanço patrimonial pronto. Lembra que nós combinamos isso na aula passada? Lembram disso? Tem tempo, tem 2 semanas, né? Professor, Sim, senhor. o que acontece? A faculdade deu informativo que nesse semestre as avaliações vão ser somente via uma prova que vai valer pela 1 e a 2, e ela vai valer 10, valendo a média do semestre, no caso. Aí, quem não conseguir atingir média nessa prova, que vai para a 3. Então, não sei como é que você vai fazer, não sei como é que vai ser o procedimento aí, mas teve esse informativo aí. E todos os professores estão seguindo, assim, eles estão cancelando os trabalhos e estão seguindo só com uma didática para a prova. É interessante, eu realmente não sei o quanto. Tem pouco tempo isso? Que dia que foi, você lembra? Semanas, acho que foi depois da nossa última aula. Eu fiquei com uma semana sem se ver, né? Em função do feriado. Eu Bem, de tenho, qualquer forma. Oi? eu tenho aqui, qualquer coisa eu te passo. O Passa coordenador assim, por gentileza, você consegue passar pelo WhatsApp? consigo. Passa para mim, por gentileza, que eu já dou uma lidinha aqui e vejo o que pode mudar para a gente. Mas, assim, independentemente disso, pessoal, mesmo que a gente não consiga fazer isso de maneira avaliativa, né? Eu acho que é interessante a gente continuar nessa pegada que nós estamos atualmente, tá? Até porque, na verdade, seria aqueles 3 pontos do trabalho A1, né? Que seria esse trabalho, que, inclusive, conforme eu tinha combinado com vocês, se estenderia para a prova 2, né? Lembram disso? Que seria esse trabalho não acabaria na prova 1, né? Ele iria continuar até a prova 3, a 2, no qual ele também complementaria os outros 30%. Então, eu vou pensar numa estratégia legal com relação a isso, mas eu sugiro que a gente não aborde essa ideia do trabalho não, tá, galera? Porque aí para fins didáticos, não para fins avaliativos, tá? Até porque, na verdade, a provinha, né, a nossa prova, quando ela tiver, eu lendo aqui, vou tirar dúvida com relação a isso, ela vai ser nesses moldes, né? Vou trazer para vocês, por exemplo, um balanço pronto de uma empresa. Então, através desse balanço pronto, vocês vão aplicar as formas de liquidez, por exemplo, fazer análise vertical, horizontal. Ou seja, é algo muito parecido com o trabalho de vocês. Então, eu entendo que, mesmo não sendo avaliativo, ele pode ser muito útil para vocês sob a ótica de estudo. Perfeito? Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Isso seja mais interessante, porque... Peraí, só um segundinho. Beleza. Desculpa, pode falar, agora dá para ouvir. Janela barulhenta. Mais interessante porque a questão de fazer grupos, como a gente não consegue se ver, fazer o trabalho só virtualmente é meio complicado. Né? Então a gente pode fazer essa mudança já de imediato, para pensar nisso, não na forma de um trabalho, mas na forma de um estudo, entendeu? Se você conseguiu mandar aqui, senhorita? Ah, sim. Deixa eu só ler aqui rapidinho, pessoal, acho que é bem rapidinho, né? Só para eu entender melhor. Rapidão. É só uma página? Deixa eu ver. Um, dois. Tem muita informação, tem que ler com mais calma. Então, olha só. Mas basicamente é isso, né? Então seria só uma avaliação e quem não tiver a prova vai valer 10 pontos, não é isso? E teria uma avaliação a 3 no final, é isso? Enfim, vamos lá, galera. Então, olha só. Então, tudo bem com relação? A gente mantém essa questão do trabalho, mas não como sendo um trabalho, tá? Mas sim, na verdade, como uma forma de estudo para vocês. Aí, na verdade, eu vou deixar isso em aberto, né? Vocês podem pensar ele como um instrumento de preparação para a prova, que vai ser nesses moldes, ou, né, meramente uma curiosidade. Lembrando, né, turma, isso é muito importante. Sempre falo muito sobre isso com meus alunos, né, que a gente tem, no meio acadêmico, que é o que nós estamos, e eu falo isso também porque eu já fui aluno, a gente tende muito a só fazer aquilo que é pedido para o professor, né? E até aquela correria do dia a dia, né? Cada um de vocês tem suas atribuições pessoais, profissionais, etc. Mas, nesse momento, já que a gente teve essa perda, na minha opinião, era uma perda, assim, porque a gente não lembra que a gente faria uma apresentação no final, no qual eu seria um investidor. Então, já que a gente não vai conseguir fazer dessa forma, eu acho que, individualmente, vale a pena vocês fazerem isso. Né? Pegarem um balanço de uma empresa, né, naqueles moldes que nós já conversamos, e começar pronto,
um balanço pequeno, não precisa ser um balanço grande, ou até mesmo, né, vou dar até uma sugestão boa, você pegar um trabalho acadêmico já com uma certa elaboração, pelo menos em partes, em relação ao conteúdo que a gente já viu, e você acompanhar essa empresa e começar a utilizar as ferramentas em cada uma das etapas que nós vamos vendo. Eu acho que é uma ideia legal também, tá bom? Mas, de qualquer forma, depois eu vou ler o comunicado inteiro, e se houver algum entendimento melhor, né, da minha parte, ou complementar, eu falo para vocês. Fechado? Então, vamos lá. Só um segundinho, deixa eu abrir aqui e compartilhar isso aqui com vocês. Vamos lá. Só um segundo, galera. Então, vamos lá, turma. O que nós vimos em aulas anteriores, né? A última aula, dá uma conferida para nós, aí, pessoal. Foi análise horizontal, não foi isso? Dá uma conferida no caderno de vocês, só para a gente, já que nós ficamos 2 semanas sem nos ver, né? Dá uma conferida. Estão com o caderno aí? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui à tela inicial, para ficar melhor. Alguém chegou aí. Fala aí, seu Edil, seja bem-vindo. Quase que esse documento é muito grande. Pronto, achei. Então vamos lá. Então, pessoal, só para a gente voltando à primeira parte da nossa aula com relação à análise horizontal que nós vimos na aula passada, né? O que nós fizemos ali? Então, nós pegamos 3 anos de uma empresa, né, sei lá, 2019, 2018, 2017, não é isso? E aqui que nós faríamos? Nós fizemos, né? Nós pegamos o ano de 2000 e 2019, por exemplo. Então, vamos imaginar, é importante que vocês façam uma conta comigo aí. Vamos imaginar que o saldo dessa conta hoje ela seja de R$110. Vamos imaginar que seja, por exemplo, a conta caixa. Aí eu pego esse saldo de 2019 e divido com relação ao ano anterior, que seria 2018. Vamos imaginar que seja lá R$100 o saldo dessa conta. Ao dividir e multiplicar por 100, lembrando, turma, que a gente está sempre trabalhando com notação percentual, tá? Então, não esqueçam de trabalhar com notação percentual. Numa situação de prova, se for dado um comando, por exemplo, no qual no enunciado da questão é colocado notação percentual, você trabalha com numeral, você vai errar, tá, galera? Então, sejam atentos com relação ao comando de uma questão. Se não for colocado nada, aí você pode fazer tanto numeral quanto porcentagem. Você teria essa liberdade quanto a isso, tranquilamente, tá bom? Então, pegue a calculadora, por gentileza, só para a gente fazer esse exemplo juntos. Então, pegamos R$100, né, aliás, 110, que é o saldo da conta caixa em 2019, não é isso? Eu vou dividir ele por... Vou colocar no Word aqui, vai ficar melhor para compartilhar com vocês. Então, olha só. Vou aumentar essa fonte. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês, que vai ficar mais visível. Estão vendo a tela aí, né? Abriu o Word, não abriu? Estão vendo? Não apareceu. Não Agora apareceu o nome. Agora apareceu? Maravilha. Pessoal, me ajudem, participem da aula, tá? Não sei como é que os outros professores estão fazendo. A gente, em algum momento, pede um silêncio com relação ao microfone, mas me ajudem a participar da aula, para ela ficar menos chata, né? Porque sozinho é sempre pior. A ajuda de vocês é sempre muito importante, tá?
Então, vamos lá. Conta caixa, o saldo dela é de R$110, perfeito? Isso em 2019, por exemplo. E aí, essa mesma conta caixa, em 2018, ela tinha um saldo de R$100. Isso em 2018. Então, o que é a análise? Opa! Caramba. Análise. Nossa. Horizontal. O que nós fizemos na aula passada? Nós pegamos o quê? O saldo da caixa em que ano, pessoal? Em 2019, que é quanto? Opa, 110 dividido, né? Por quanto, galera? Por 100, que é o saldo de 2018. Isso daqui vai dar quanto? Então, vamos lá. Hã? Vai dar 1,10. É isso? E aí eu multiplico por quanto? Por 100. Sim. Não é isso? Para transformar para a notação percentual, isso aqui vai dar quanto? 110%. Perfeito? 110%. O que quer dizer esse valor aqui, galera? Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui, para ficar melhor para todos verem. O que quer dizer esse 110, galera? Me ajuda a interpretar. Que a conta, não é isso? O saldo da conta caixa, em 2019, ela representa quantos por cento de aumento em relação a 2018? Quantos por cento, pessoal? Me ajudem. 10%. 10%. Perfeito. Aí alguém pode falar, alguém de repente faltou lá passada, professor, mas por que não seria 110? Não, galera, porque o 100 já representa o saldo da conta no ano anterior. Que coincidente aqui é R$100, coincidentemente, né? Então, ou seja, eu estou falando somente do percentual de aumento, que foi de 10%. Então, na verdade, para você calcular a porcentagem de aumento, você pega os 100%, não é isso? 100%, subtrai, melhor dizendo, os 110%, né, na frente aqui, para ficar positivo, né? 110%, agora sim, menos 100, e aí vai dar quanto? 10%. Okay? Então, o que a gente pode concluir, galera? O saldo da conta caixa em 2019 em relação a 2018 aumentou 10%. Tudo bem com relação a essa interpretação, galera? Tranquilo? Vamos lá, pessoal, me dê um feedback, senão eu fico pensando que vocês não estão me ouvindo. Me dá sempre um ok. É que às vezes a gente fala mais no chat, para não abrir muito o microfone. Não, mas vamos fazer diferente, pelo menos na minha aula, galera. Vamos interagir por áudio, porque eu na verdade, eu apanho um pouquinho dessa ferramenta aqui. Então, por exemplo, agora eu nem estou olhando o chat, tá? Eu estou olhando só a tela do Word. Eu nem sei o que vocês estão falando, entendeu? Então, falem por áudio. Entendi. Né? Pode ser? Pode. Beleza? Maravilha. A gente combina dessa forma, tá? Então, pessoal, o que quer dizer isso? Que o saldo da conta caixa em 2019, em relação a 2018, aumentou 10%. Aí alguém pode falar assim, professor, mas tem que ser minucioso com relação a isso, galera? Tem, já combinamos isso na aula passada. A gente tem que falar a conta que eu estou me referindo, nós temos que falar também o saldo dessa conta e em que ano eu estou comparando em relação ao ano anterior. A gente não pode esquecer, e observe que eu sempre falo isso para vocês, né? Do quanto que nós somos formadores de opinião na condição de contadores e contadoras, né? Nós estamos gerando uma informação que vai ser útil ao processo decisório. Então, ou seja, o quanto mais didático eu for, então, por exemplo, não pensem vocês, eu até um aluno uma vez, não sei onde que foi, isso tem muito tempo, falou assim, professor, mas às vezes você fala de maneira tão simples como se nós fôssemos crianças, né? Não que ele tenha se importado por isso. Eu falei, não, mas de maneira nenhuma eu estou subestimando a inteligência, muito pelo contrário. Eu quero, meu objetivo principal é ser compreendido, né? E principalmente incentivar que vocês tenham essa linguagem também muito clara, muito objetiva. É aquilo que nós falamos, pessoal. Se falar tecnicamente com alguém é possível? É, mas tem que ser com um par, tem que ser com alguém que é da sua área. Quando você conversa com alguma outra área, você tem que ter sim, essa preocupação de ser muito claro, evitar a colocação técnica de palavras, porque você não vai ser compreendido. E aí, naturalmente,
né, não se faz valer aquela conversa que você está tendo, aquela reunião e etc. Então, lembrando, né, lá na contabilidade geral que vocês estudaram lá atrás, né, quando nós falamos em usuários das informações contábeis, são inúmeros, né, e grande parte deles são usuários que não entendem nada de contabilidade. Então, quanto mais específico a gente for, melhor, beleza? Então, voltando para aquela tela lá, essa foi a interpretação. Agora, vamos fazer uma interpretação de uma diminuição. Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, a conta fornecedores. E aí, galera, qualquer coisa, tirem foto dessa tela, nota no caderno, isso é uma sugestão. Fornecedores, vamos lá. Como é que eu fiz aqui em cima? Tá, botei o saldo da conta. Vamos lá, vamos imaginar que ela seja R$90. Isso em 2019. E a mesma conta fornecedores, em 2018, tinha um saldo de 100. Isso em 2018. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou pegar o saldo do ano mais novo, né? Que são R$90, dividido por 100, que é o saldo anterior, não é isso? Vai dar quanto isso aqui? Vamos lá fazer a conta. 90 dividido por 100, vai dar 0,90 naturalmente. Vou multiplicar por 100 para transformar para notação percentual. Isso aqui vai dar quanto? 90%. Não é isso? Qual a interpretação que nós temos aqui, pessoal? Quem pode me ajudar? Naturalmente, eu vou pegar lá os 100%, né, que é o todo, menos 90%. Aliás, aqui vai ser o contrário, né? 90% menos 100, né, que é o total. Vai dar igual a quanto aqui? Menos 10, não é isso? Então, o que quer dizer isso, pessoal? Essa conta ela teve uma diminuição ou aumento do seu saldo? Diminuição. Uma diminuição, enquanto em 10%, beleza? Tanto prova isso que na aula passada, quando nós fechamos nesse conteúdo, eu cheguei a anotar no caderno de vocês assim, dá uma olhadinha se tem isso aí, pessoal. Se não tiver, era para ter, mas eu acho que tenho certeza que tem. Eu coloquei assim, dá uma olhadinha. Se o resultado do quociente for superior a 100%, trata-se de um aumento no saldo da conta. Tem isso aí no caderno? E se o saldo for, o resultado do quociente for inferior a 100%, trata-se de uma diminuição do saldo da conta. Tem isso no caderno, pessoal? Tem. Maravilha. Tudo bem? Eu vou repetir que eu acho que eu falei rápido. No exemplo número 1 aqui, que foi da conta caixa, vou até colocar um número 1zinho aqui para ficar mais organizado. No exemplo número 1, o que nós temos? Nós tivemos um aumento de 10%. Aí qual foi a conclusão que nós chegamos no ano passado? Se o resultado do quociente, né, for superior a 100%, trata-se de um aumento. Ou seja, aqui, ó, aumentamos 10%. Lembrar que eu sempre tenho que subtrair os 100% que representa o todo. Por isso, não estaria correto chamar aumento de 110. Não, 110 menos 100 somente temos um aumento aqui de 10%, beleza? Então, superior a 100%, trata-se de um aumento, beleza? E na conta fornecedores, que seria o nosso exemplo número 2, aconteceu o contrário, né? Houve um saldo que foi inferior a 100%. Então, foi de quanto? 90%. Então, quando o resultado do quociente for inferior a 100%, trata-se de uma diminuição. Então, o que nós fizemos aqui? 90%, que é o cálculo que nós acabamos de fazer, menos 100, que vai ser sempre 100, que é o saldo do ano anterior. Chegamos aqui a uma diminuição de 10%. Quer ver outra coisa legal que eu poderia falar aqui, galera? Olha só que interpretação legal. Poderia colocar assim, ó. Colocar duas interpretações. Vamos lá. Interpretações. Só para mostrar para vocês que eu posso dizer duas coisas de maneira diferente. A primeira, houve uma diminuição no saldo da conta fornecedores de 10%. Essa é a primeira interpretação. Foi claro, pessoal? Isso aqui foi. Houve uma diminuição do saldo da conta de fornecedores em 10% ou de 10%. Aí, faltou um detalhe aqui, ó. Em 2019, em relação...
Esse meu teclado aqui, ele é americano, cara. Vocês não têm ideia, tanto que eu apanho dele. Em relação a 2018. Então, observe que, inicialmente, eu estava dando uma informação que não era tão precisa, né? Agora, eu coloquei uma informação precisa, eu situei, né, o nosso usuário. Houve uma diminuição do saldo da conta fornecedor de 10% em 2009 em relação a 2018. Ou eu poderia colocar diferente. Alguém pode falar assim, o Zé Wagner, por exemplo, não, professor, eu colocaria de maneira diferente, falando a mesma coisa. Quer ver um exemplo legal? O saldo da conta fornecedores em 2019 representa 90% do saldo da conta em 2018. Concordam que eu falei exatamente a mesma coisa, pessoal, de maneira diferente? Né? Então, olha só, eu errei. Sim. Né? Sim. Aí, professor, olha só. Aí, se fosse fazer uma pergunta, se fosse fazer uma pergunta do tipo assim, essa empresa, em relação a 2018, ela melhorou ou piorou de acordo com esse saldo? E isso o senhor está se baseando pela informação que eu estou te passando aqui, só essas informações, né? Aham. Maravilha. Como é que é o nome do senhor? José Wagner, espartano. Ó, grande espartano aí, olha só. Você não é mais São Paulino, não, né, Zé Wagner? Rapaz, eu quero ter. Então eu não te influenciei em nada, né, guerreiro? Vamos lá, voltando ao que interessa, então. Zé Wagner, na verdade é o seguinte, deixa eu olhar, você me pegou de surpresa, mas é isso aí, faz parte, muito bom. Então, olha só, eu diria que se houve um aumento do saldo da conta caixa, é um aspecto positivo em 10%. E, em compensação, houve uma diminuição de fornecedores. Concordo com o senhor, na verdade, eu diria que houve uma perspectiva positiva, né? Aconteceu algo positivo nessa empresa em 2018, aliás, em 2019 em relação a 2018, porque nós melhoramos as disponibilidades da empresa, né? Ou seja, eu tenho mais liquidez, eu tenho mais dinheiro em caixa, né, em relação ao que eu tinha no ano anterior, 10% a mais, e ainda assim eu devo menos a fornecedores que eu devia no ano anterior. Então, o senhor concorda comigo que houve uma melhora nos dois saldos? Melhorou. Maravilha. Agora, a pergunta do Zé Wagner é boa, pessoal, no seguinte sentido também, né? E a gente chegar à conclusão, agora eu pergunto para vocês, vamos imaginar que eu seja um contador de uma empresa e quero vender essa empresa para vocês, por exemplo, né? Se essa fosse a única informação que eu trouxesse para vocês, turma, o saldo, a evolução do saldo de uma conta ao longo de 2 anos, vocês se sentiriam seguros a tomar uma conclusão de comprar uma empresa, por exemplo, pessoal, a partir de somente 2 informações? Não. Perfeito, de maneira nenhuma, né? Por quê? São informações muito pequenas, né? Então, é isso que eu quero que vocês tenham esse senso de planejamento, onde a gente vai chegar ao final desse semestre, né? Porque a cada nova aula, com exceção, agora está na aula virtual, né? Presencialmente a gente teria uma dinâmica um pouquinho diferente, mas a ideia é sempre estar trazendo um assunto novo para vocês, que é mais uma ferramenta para que você consiga tomar uma decisão o quanto mais acertada possível, né? Lembrando, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, do quanto que isso é muito relativo. No ano de 2002, tem tempo pra caramba, 18 anos atrás, eu trabalhava num banco né, no qual o forte dele era fazer empréstimos, naturalmente, né, se emprestava dinheiro para, principalmente, empresas de transporte coletivo e etc. Mas, enfim, tinha uma padaria na qual era ali, indo para Lusiana, se não me engano, como é que é o nome? Jardim Gar, se não me engano, é lá, onde tem uma passarela, depois da cidade ocidental. Eu lembro como se fosse ontem que eu estive nessa situação. E aí o banco pediu para eu fazer uma visita in loco. Vocês já ouviram essa expressão? Não. Sim, auditoria. E maravilha. Maravilha. O que é o in loco, pessoal? É você ir presencialmente na situação. In de dentro, né? Ou em cima, enfim, não sou bom em inglês. E o loco de estar no local, imagino eu. Então, ou seja, aí eu fui até lá, eu nem me trabalhava na área financeira, naturalmente, não me identifiquei, tomei um café, fiquei uma meia hora lá. E o pessoal que fazia análise de crédito, eu também fazia, mas existia uma hierarquia, né? Em um segundo momento, perguntaram, e aí, Alexandre, eles falam que tem um faturamento tal, né? Você entende como sendo compatível, né, com o que eles estão apresentando? Bem, não dá para ter uma opinião
cercada de certeza numa situação como essa, uma vez que eu fiquei menos de 1 hora naquele estabelecimento e em outro, eu fiquei como cliente, né? Isso acontece muito com Secretaria de Fazenda, Receita Federal, quando existe alguma denúncia de fraude, por exemplo, de sonegação de impostos, os caras fazem muito isso, eles vão até o local, não se identificam e vê a movimentação. Enfim, e aí, moral da história, eles queriam fazer um financiamento de um utilitário, né, de uma picape, né, como, sei lá, uma Pampa, Saveiro e etc. Nem lembro qual o carro na época. E aí, moral da história, eu dei o parecer favorável em função daquilo que foi perguntado, né, ou seja, a empresa, primeiro, ela existe, ela tem clientes, né, ela é bem localizada, a região bem central ali, bem em frente à rodovia, etc. E aí passaram exatos 30 dias, era uma quadrilha como é que se fala? Sonegadores não. Nossa, me ajuda aí, pessoal. Qual é o termo que se dá a uma pessoa que frauda um documento? Estelionatários. Era uma quadrilha. Hã? Enfim, era uma quadrilha de estelionatários que eles pegavam documentos de outras empresas, enfim, não lembro como é que eles faziam na época, eu nunca fui especialista nessa área de fraude, mas, enfim, eles tinham documentações que existiam, realmente a padaria funcionou durante um tempo, e depois eles só usavam, e não foi um golpe aplicado somente em nós, a condição de banco X ou Y, mas sim a vários outros fornecedores da região. Mas só para provar para vocês, eu estou dando um exemplo bem esporádico, bem exagerado também, né? Um pouco além de nossas pretensões, vocês que vão estudar lá auditoria governamental, aí sim vocês vão se debruçar sobre os grandes casos de matéria legal para caramba, hein, pessoal? Os grandes escândalos contábeis que nós tivemos, e aí sim vocês vão ter um olhar um pouco mais aguçado, né? Se é que vocês já não têm, até porque eu sei que alguns de vocês já trabalham na auditoria, se não me engano, 1 ou 2 de vocês já têm essa percepção, né? Esse know-how, esse conhecimento. E então, lá vocês vão desenvolver ainda mais. Mas por que não já começar a pensar agora? Né? Por que não já começar? Inclusive, na primeira aula nós combinamos isso, de trabalhar uma série de competências simultaneamente para que vocês aguçem, né, o paladar de vocês, o feeling, a percepção, né? E aquilo que eu sempre falo, pessoal, não é à toa, repito a vocês, não sei se eu falei para vocês ou na turma de auditoria, mas não é à toa que a maioria das grandes funcionárias, colaboradores de auditoria são mulheres, porque a mulher já sai de fábrica com esse olhar aguçado, né? Alguns chamam de sexto sentido, alguns chamam de visão periférica. Bem, eu prefiro entender que é uma virtude e para nós, homens, nós temos uma certa dificuldade um pouco maior para isso, mas é aquilo, tem que ser treinado, né? Então, quando eu chego para vocês e afirmo isso, tentando incentivar vocês a ter uma visão um pouco mais sistêmica, né? E essa matéria requer muito isso. Uma visão, ou seja, o que é uma visão sistêmica? Todo mundo já sabe. Lembra que já falamos sobre isso em sala? É uma visão de cima para baixo, uma visão ampla. Ou seja, ela não é uma visão restrita. Então, quem trabalha com contabilidade não pode pensar, e vocês sabem disso, tenho certeza, não podem pensar somente no departamento de contabilidade de maneira isolada. Você tem que pensar na empresa como um todo. Tanto prova isso, quem é auditor não faz somente auditoria em contabilidade, faz auditoria em qualquer departamento. A auditoria atua, por exemplo, na área operacional de uma empresa fabricante de elevadores. Tem auditor que vai, não sei se vocês sabem disso, mas vai na casa de máquinas, no elevador, não sei se vocês já foram numa casa de máquinas de elevador, mas fica lá no último andar do prédio, né? É um lugar empoeirado e tal. O cara vai lá para ver se a peça que saiu do almoxerifado, que é um estoque, né, que é uma mercadoria, está sendo realmente colocada lá naquele cliente X. E como é que os caras sabem disso? É curioso demais. Muitas vezes pelo nível de empoeiramento dessa peça, ou seja, se for uma peça que foi trocada recentemente, ela tem pouca poeira. Se foi trocada há muito tempo, ela tem mais poeira. Então, fala assim, pô, é assim, galera, funciona dessa forma. Ou seja, os caras não auditam somente contabilidade, a contabilidade é apenas uma delas. Beleza? Então, voltando para cá, para a gente fechar a aula passada, foi isso. Então, ou seja, ficou muito claro para todos vocês qual é a grande sacada, digamos assim, da análise horizontal. O que nós concluímos? Que a análise horizontal ela propicia, né, uma análise da evolução do saldo de uma conta. Ou seja, tem aumentado ou tem diminuído? E como eu dei a resposta para o José Wagner, não pode, isso aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Nós não podemos, de maneira nenhuma, ter uma visão restrita somente a essa ou aquela conta. É lógico, a gente vai falar sobre isso agora, já adentrando na nossa matéria nova de hoje, que existem alguns saldos que nos interessam mais. E aí, turma, é aquele jogo de baralho, né? Ou seja, quando você está numa situação como essa, você vai ter um olhar mais aguçado para aquilo que te interessa mais. Então, por exemplo, uma coisa, vamos falar sobre isso agora,
É uma coisa eu pensar em eu, Alexandre, na condição de sócio de uma empresa. Eu vou ter uma visão. Uma coisa é eu pensar na condição de eu, Alexandre, na condição de investidor. Então, ou seja, um investidor ele vai ter um olhar muito mais voltado. Pergunta que eu faço a vocês: a pagar dívidas ou a capacidade da empresa de ser rentável ao longo do tempo, pessoal? O que vocês acham? De ser rentável. Ser rentável. Porque eu, na condição de investidor, estou um pouco me lascando se a empresa consegue pagar dívida ou não. Eu quero saber de taxa de retorno sobre investimento. Ao mesmo tempo que eu, na condição de sócio, eu vou pensar das duas formas. Porque ter um retorno sobre investimento também me interessa. Mas pagar dívidas, ter capacidade de pagar dívidas também. Perfeito? Então, do exposto, a gente avança para cá. Sobre a famosa, os índices econômicos. Né? Estão vendo? Abriu um slide aí, pessoal, para vocês? Está bem grandão aí. Econômicos. Então, vamos lá. Pessoal, então a primeira taxa que eu apresento para vocês, esqueçam a demonstração do resultado do exercício, tá? A gente vai ver isso em breve. Nós temos a taxa de retorno sobre investimento, que é a famosa TRI. Né? Em inglês seria Return of Investment, né? Ou algo parecido com isso. Pessoal, por que eu fiz questão de trazer a sigla em inglês para vocês também? Até tem sempre alguém que reclama, eu particularmente também não gosto desses termos em inglês, mas, galera, são as regras do jogo. Perfeito? Qualquer prova que você fizer, seja aí de um conselho de contabilidade, ou seja um concurso público que você venha a se candidatar numa situação futura, os caras vão transitar com relação a essas siglas, tá? Então, eu prefiro trazer as duas para vocês se familiarizem com as duas, beleza? E, por último, a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Então, o Return of Equity, enfim, desculpa a pronúncia, mas algo parecido com isso, que é a famosa ROI, que seria exatamente a mesma coisa. Então, vamos a eles, pessoal. Então, o primeiro que nós temos, olha só como é que é fácil entender isso aqui, pessoal. Então, nós temos a nossa TRI, que é a taxa de retorno sobre o investimento. Qual que é a fórmula do TRI, pessoal? É o nosso lucro líquido sobre o ativo total. Lembrando, pessoal, que nessa matéria, vocês não precisam, né, calcular o lucro líquido. Vai ser uma informação que vai ser dada numa situação de prova já, tá? Então, já vai ser dado. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma situação típica de prova, que essa informação já é dada. Então, olha só. O lucro líquido aí sobre o ativo total. Então, o que seria o ativo total, pessoal? É o lado esquerdo da nossa estrutura patrimonial, naturalmente, né? Então, deu 0,20. Então, por exemplo, aí, quanto é que seria isso? Vamos lá. Deixa eu fazer ele não colocou o valor aí. 1 milhão de reais. Só um segundinho, por gentileza. Isso. Então, aqui poderia ser, eu vou usar aqui para essas duas simultaneamente, tá? Então, nesse exemplo aí, vou passar para cá. Então, qual que é a fórmula de TRI? Deixa eu botar bem grandão aqui para ficar mais fácil e mais visual para vocês. Vamos lá. TRI. Qual que é a fórmula? Lucro líquido sobre o nosso... Eu não sei passar o traço. Não, dá para fazer, dá para sublinhar, né? Quer ver como é que vai dar certo? O teclado é muito ruim. Aí, maravilha. Sobre o nosso ativo total. É isso? Então, no exemplo que ele deu ali, pessoal, vou colocar lá 200 mil. Tem que parar de ficar sublinhando agora, né? Espero que não vai. Peraí, deixa eu fazer diferente. No exemplo, tem o lucro ali, o lucro de 75 mil no ano de 2018. Você está falando no slide anterior? Isso, está escrito que admitindo que a empresa no ano de 2018 obteve um lucro de 75 mil. Tá, mas você está falando nessa página ou no anterior? No anterior, né? No do balanço. Tá, mas não, tudo bem. Vou colocar um outro exemplo aqui, só para ficar ainda mais claro, tá? Maravilha. Então, olha só. 200 mil. Vou colocar o ativo total aqui, pessoal, de 1 milhão de reais, tá? Só para seguir aquele exemplo que ele colocou inicialmente ali. Então, mais uma vez, vamos trabalhar sempre com notação percentual, tá? Então, vai dar aqui quanto, galera? Vai dar, se não me engano, 0,20. É isso? Vou pegar aqui mais uma vez. Aí. Esse teclado é muito ruim. Então, aqui vai dar, mantenho aqui, sublinhado, e aqui também sublinhado. Maravilha, agora deu certo.
Então, o que quer dizer isso, pessoal? Qual que é a interpretação que nós temos a partir desse exemplo? Vou colocar aqui, para ficar bem legal para a gente fazer juntos, como faremos o exercício. Qual a interpretação? Vamos lá. Para cada R$ 1 investido na empresa, há um retorno de quanto? 0,20 centavos. Perfeito? Tudo bem com relação a esse entendimento? Eu vou aumentar aqui para ficar melhor ainda para vocês. Então, a taxa de retorno sobre o investimento, ela está mensurando, na verdade, o quanto que o lucro líquido representa em relação ao ativo total. Então, se o resultado aqui deu 0,20, né, esse resultado aqui, né, o que quer dizer? Que para cada R$ 1 investido na empresa, há um retorno, que faltou um cifrão, para ficar ainda melhor, de 0,20 centavos. Ou seja, pessoal, que é a mesma coisa de quanto? 20%. Perfeito? Eu, particularmente, prefiro trabalhar em porcentagem. Mas, nesse caso aqui, você tem toda a liberdade de trabalhar tanto com numeral quanto porcentagem. Perfeito? Tudo bem? Então, voltando para tudo. Pessoal, com relação à aplicação da fórmula, tranquilo. Beleza? Beleza. Tranquilo. Maravilha. Então, olha só. Voltando para aquele slide inicial. Então, o que ele fez aqui, pessoal? Para cada R$ 1 investido na empresa, há um ganho de 0,20. Observe que ele falou, né, da mesma forma, um pouco diferente, mas chegando à mesma interpretação. Galera, agora sim, nós temos essa ferramenta chamada Payback, que está bem aqui, ó. Payback. Né? O que é o Payback, pessoal? É o prazo de retorno sobre o investimento. Então, qual que é a forma do Payback? É 1, né, ou 100, eu prefiro colocar 100, tá? Seria um número padrão, né? 1 ou 100, eu prefiro até colocar 100. Sobre... Ou pode ser 1, vamos usar 1 como ele colocou aqui, tudo bem. 1 sobre o TRI. Quanto é que deu o TRI, pessoal? 0,20. Então, vamos voltar lá para o Word. Então, agora vamos para o Payback. Acho que é assim que se escreve. Como é que seria o Payback aqui, pessoal? Qual que é a fórmula dele? 1, não é isso? Vou colocar na fórmula de fórmula, vai ficar sempre melhor. 1, deixa eu ver se dá para sublinhar aqui para ficar legal. Mas depois eu sublinho. Sobre quanto? Sobre 20, né? Então vai dar 5 anos. Vou colocar aqui sublinhado para ficar mais interessante para a gente. E aqui embaixo eu coloco sobre 0,20. Perfeito? Vou chegar um pouquinho mais para cá para ficar um pouco mais bem tabulado. Então, o que quer dizer isso, pessoal? O que o Payback está querendo dizer para a gente aqui? Qual a interpretação? Vamos voltar para aquela tela anterior. Haverá uma demora de 5 anos para que a empresa obtenha de volta o seu investimento. Então, ou seja, por que ele considera 1? Porque seria o todo, tá, pessoal? E aí, tanto faz ser 1 ou 100, seria a mesma interpretação. Agora, tem um detalhe. Se você colocar 100, você vai ter que trabalhar com porcentagem, tá? Porque se eu coloco 100 aqui, ó, só modificar rapidinho, eu teria que colocar quanto aqui embaixo? 20%. E aí daria os mesmos 5 anos, perfeito? Tudo bem? Então, vamos combinar uma coisa? Vamos trabalhar com porcentagem, pessoal? Eu acho mais interessante. Pode ser? Então, a fórmula do Payback vai ser 100 sobre TRI. Tranquilo? Então, 100, que é o todo, né? Então, 100%. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Sobre 20%, que eu acabei de calcular no passo anterior, dá 5 anos. Então, ou seja, tempo que vai demorar para a empresa reaver seu investimento vai ser de 5 anos. Alguém pode perguntar assim, essa pergunta é legal, hein? Alguém pode estar pensando aí. Professor, tem um parâmetro, né? Quando se estuda a taxa de retorno sobre investimento, tem um parâmetro? Galera, existe um parâmetro sim. E aí eu vou remeter, em algum momento ao longo da nossa aula presencial, eu devo ter falado isso para vocês. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei da Smart Fit e do Subway? Lembram disso ou não? Eu devo ter falado isso em sala. Enfim, eu vou repetir. Lembro. Não, né? Lembro. Lembra sim. Lembro. Mas, enfim, talvez alguém que não lembre não estava em sala, eu devo ter falado isso para vocês, sim. Então, olha só, eu falei para vocês o seguinte, perguntei em sala, qual que vocês acham que é o tempo médio de retorno sobre investimento numa empresa? Situação número 1, Smart Fit.
O investimento médio nessa empresa é de cerca de 6 milhões de reais para se abrir uma unidade. Perfeito? Letra A, 1 ano. Letra B, 2 anos. E do outro lado você tem o Subway. Desculpem, que tem um investimento inicial de cerca de 500 mil reais. Perfeito? Para se abrir uma franquia do Subway. Aí perguntei para vocês assim, o que vocês acham? Subway, prazo de retorno sobre o investimento, 1 ano ou 2 anos? E aí, pessoal, Smart, 1 ano, 2 anos. Subway, 1 ano, 2 anos, a opinião de vocês. Me ajudem. Eu Aqui acho nós podemos... que 1 ano e a Smart Fit 2 anos. Seria a lógica, né? Quem falou essa foi o Zé Wagner? Não, foi o Dejan. Dejan, maravilha, Dejan, obrigado pela participação. Então, olha só, na verdade, o pensamento do Dejan é bem interessante. Ele está falando o seguinte, professor, peraí, se a empresa Smart Fit requer 6 milhões de investimento, vai demandar mais tempo para você reaver esse dinheiro. Se o Subway tem apenas 600, apenas entre aspas, né? 600 mil, vai demorar menos esse prazo. Então, essa seria a lógica, mas na verdade, Dejan, seria o contrário nesse exemplo, tá? A Smart Fit, em média, aí 1 ano, e o Subway, em média, 2 anos, perfeito? Mas, ou seja, é uma exceção da exceção, porque existe uma relação direta entre o prazo de retorno sobre o investimento e o investimento inicial feito na empresa. Aí chegamos onde eu queria chegar. Então, ou seja, na verdade, o parâmetro que nós temos é um prazo de até 5 anos para uma empresa comercial e uma empresa prestadora de serviços. É considerado um bom prazo. E para uma empresa industrial, esse prazo aumenta aí de 8 a 12 anos. E alguém pode se perguntar, professor, mas por que uma empresa industrial demora mais tempo para reaver o investimento? Porque, naturalmente, pessoal, a quantidade de recursos para se investir numa empresa industrial é bem superior a uma empresa comercial ou prestadora de serviços, principalmente. Tudo bem com relação a isso, pessoal? Tranquilo? Nesse exemplo kit do Subway? Então, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, se eu tivesse 6 milhões de reais, eu não estaria nessa noite de sexta-feira com vocês, hein, galera? E acho que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Porque é um belíssimo investimento, poucas empresas conseguem abrir e ter um retorno tão rápido sobre o investimento, como é o caso aí da Smart Fit e até mesmo do Subway no segundo momento, beleza? Então, galera, tudo bem com relação... Opa, não é aqui, é aqui. Tudo bem com relação à TRI, que é a taxa de retorno sobre o investimento? E principalmente com relação ao cálculo do payback. Alguma pergunta sobre esse slide, galera? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. É muito simples, né? Essa matéria ela é muito prática, né? A gente consegue traduzi-la de maneira muito prática e até aumenta o interesse de vocês. Pelo menos essa é a minha pretensão. Então, vamos falar agora sobre a taxa de retorno sobre o PL. Então, qual que é a fórmula do TRPL, né? Seria o mesmo lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Então, olha só, galera. Então, vamos voltar para aquela tela aqui, que a gente consegue fazer esse cálculo. Vamos abrir um novo aqui. Então, vamos lá. Não, dá para caber aqui. Então, TRPL, qual que é a fórmula dela? O mesmo lucro líquido, né? Que nós vimos na fórmula do TRI. Vou colocar logo aqui, que aí fica separado. Sobre quem? O nosso PL. Vou colocar aqui patrimônio líquido, ou simplesmente PL, né? E aí, no exemplo lá, vou colocar valores aleatórios, vamos imaginar que seja 250 mil reais, perfeito? Vou colocar logo o resultado, vai dar 0,25 ou 25%. Aí eu sublinho aqui. Só um segundinho. Opa, isso. Aí eu sublinho aqui para manter o quociente, né? Ficar mais fácil vocês visualizarem. E aqui eu venho com qual... Ah, não, na verdade, pessoal, eu errei aqui. Eu não posso mudar isso aqui, não. Tem que ser 200 mil, tá? O lucro líquido é o mesmo, tá? E o patrimônio líquido da empresa vai ser quanto? Para dar 25%, daria que ser quanto aí, galera? 200 mil... 800 mil, né? Fazer essa conta aqui. Isso. Então, o PL da empresa aqui vai ter que ser de 800 mil reais. Perfeito? Para dar 0,25 ou 25%. Tudo bem? Então, pegamos o lucro líquido, que é de quanto?
200 mil reais. Observe que continua sendo o mesmo aqui, pessoal, do nosso TRI. É os mesmos 200 mil reais, é a mesma empresa, tá? Tudo bem? Sobre o patrimônio líquido, a informação que ele vai nos dar também na questão, tá? Nesse caso aqui, o patrimônio líquido é de 800 mil reais. E dá um quociente de quanto? 0,25 ou 25%. A pergunta que eu faço para vocês, pessoal, olhando para esses 800 mil de PL, já vamos avançar num assunto futuro da nossa matéria. Essa empresa que eu estou apresentando para vocês aqui, ela tem uma alta ou baixa dependência de capital de terceiros, galera? Um minutinho que vocês pensaram, eu vou pegar uma água aqui. Essa empresa, ela tem uma alta ou baixa dependência de capital de terceiros? E quantos por cento seria? Vamos lá. Um minutinho. E aí, pessoal, tempo encerrado. E aí, alta ou baixa dependência de capital de terceiros? Eu acho que tem baixa, não? Baixa. Seria quantos por cento, na opinião do senhor? Alguém pode falar, professor, mas como é que eu vou saber disso? Olhando para onde, hein, galera? O valor do ativo e passivo não tem que ser o mesmo? Qual que é o valor do ativo dessa empresa? Quantos milhões? 1 milhão. R$ 1 milhão de reais, é isso? Isso. Consequentemente, o passivo da empresa são os mesmos R$ 1 milhão de reais. Se o meu PL é de 800 mil, meu capital de terceiros vai ser de quantos mil reais? 200 mil. 200 mil. Então, olha só, já fazendo um link com aulas futuras, hein, galera? Qual vai ser a composição de endividamento dessa empresa? Vamos concluir juntos. Seria de quantos por cento de capital de terceiros? 20%. 20% de capital de terceiros e quantos por cento de capital próprio? 80%. 80%. Galera, tá claro esse entendimento? Só para aguçar a curiosidade de vocês com relação ao conteúdo, tá? Ou seja, viajamos aqui, estamos indo lá para frente, matérias próximas, tá? Então, através do ativo total da empresa, que é de R$ 1 milhão, eu fiz a seguinte pergunta. Se eu sei que o meu PL é de 800 mil, eu perguntei para vocês, nada a ver com esse momento atual, estou só acrescentando informações aqui. Só para vocês verem o quanto de informação que nós podemos tirar quando a gente trabalha com contabilidade gerencial. Então, o que a gente pode concluir? Que se o PL é de 800 mil e o meu ativo total é de 1 milhão, quanto é que eu vou ter que ter no capital de terceiros para o ativo ser igual ao passivo? 200 mil. Então, essa empresa ela tem uma baixa dependência de capital de terceiros. Ela tem uma dependência de quantos por cento? 20%. Qual é a participação de capital próprio dela? Quantos por cento? 80%. E aí, se me permite, eu vou viajar um pouquinho mais com vocês aqui, galera. Vamos lá. Vamos parar para pensar nesse momento atual que nós temos na nossa economia, né? Crise, pandemia, recessão, demissões em massa, diminuição de salários, etc. Se uma empresa ela tem uma baixa dependência de capital de terceiros, em um momento como esse, ela consegue ter uma sobrevida maior ou menor, pessoal? Bem maior, né? Bem maior. Bem maior. Uma conclusão que acaba sendo óbvia, né? Porque se eu tenho uma menor dependência de capital de terceiros, naturalmente eu tenho mais dinheiro que é meu. E se é um dinheiro que é meu, ele é um dinheiro livre de juros. A gente sabe disso. Vai chegar um momento que a gente vai estudar composição de endividamento, né? Onde é concentrada a maior parte das dívidas da empresa, se é no passivo circulante, se é no passivo não circulante. A gente vai desmiuçar isso daí com muita calma em aulas futuras, tá? Se o PL da empresa é maior do que 50%, essa informação ela é positiva, mas ao mesmo tempo nós vamos entender que em alguns segmentos é muito comum ter um índice alto de endividamento, como por exemplo, as construtoras, né? As grandes construtoras que constroem prédios residenciais, comerciais, etc. Porque elas fazem muita captação junto aos bancos. Já passaram em frente a um prédio, está escrito assim, essa obra é financiada pelo Banco do Brasil, pelo Santander, pelo Itaú, né? Inclusive, galera, olha que nomezinho legal para vocês acrescentarem o vocabulário de vocês. É o que se chama de recebimento por empreitada. O que seria isso? Eu estou viajando, eu já vi um contrato desse, mas tem muito tempo. Eu sou a construtora, você é o banco. Eu começo a repassar para você, na condição de banco, não, você é o banco, eu sou a construtora. Eu, construtora, só vou receber à medida que a obra for evoluindo. E aí, pode ser por andar, tá? Chegar até o quinto, é um prédio de 20 andares, um exemplo.
chegar até o quinto andar, eu te dou 25% do valor da obra, 25% do valor total da obra. Chegou na metade, chegou a 50%. E aí é um acordo que vocês sabem, como sendo bilateral, então você pode ter nuances aí bem interessantes nesse sentido. Sabe outro segmento que faz isso, galera, também? Vocês já viram um time-lapse? Todo mundo sabe o que é um time-lapse, não? É você ver uma obra, uma construção em tempo rápido, né? Então, coloca lá no YouTube, de acordo com a curiosidade de vocês depois, time-lapse da construção de um navio de cruzeiro. Esses navios que a galera viaja aí, toma todas lá, né? O que acontece ali? Você tem um navio que ele demora, em média, se não me engano, de 3 a 5 anos para ser construído. Time-lapse é legal, 5 anos em 5 minutos. Então, em 5 minutos, você consegue ver toda a construção de um navio. É bem curioso. Eu me amarro nessas coisas, eu acho muito legal. E aí, imagina, se eu sou aquele estaleiro que estou produzindo aquele navio, imagina eu receber de quem encomendou somente quando o navio estivesse pronto. Caramba, e a necessidade de um aporte muito grande por parte dessa empresa. E aí essa empresa que está comprando esse navio vai pagando por empreitada. Então, à medida que for avançando aquela construção, agora nesse exemplo desse navio, eu vou te repassando esses recursos. Vocês sabiam que existia isso ou não? Não. Eu não. Mas é legal. Não. Muito... Oi? Mas eu imagino que construtor é assim também, né? Tipo, construir um prédio, não vai construir tudo sem nenhuma entrada, né? De nada. Perfeitamente, Zé Wagner. Exatamente isso, porque senão iria requerer muito um aporte muito grande de liquidez por parte dessa empresa, né? E a gente sabe que não é normal uma empresa ter uma alta liquidez, ainda mais em construção civil. E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Para que vocês tenham um entendimento sistêmico da coisa, né? Professor, mas aqui em Brasília a gente está estudando para trabalhar em empresas que são comerciais, são prestadoras de serviço, em sua grande maioria. Até pelas características da cidade, galera, beleza. Mas será que ver de uma maneira um pouco mais ampla não vai te dar um enriquecimento muito maior e uma preparação para um mercado ainda mais amplo? É o que eu falo, né? Alguns de vocês, eu lembro uma vez uma pessoa muito próxima na época que começou a fazer auditoria em São Paulo e as opções da pessoa aumentaram assim de maneira significativa. Então saiu de uma cidade que é a nossa, que é limitada sobre alguns pontos de vista, nessa área industrial, por exemplo, temos poucas fábricas, né? Nem sequer representativo, mas foi uma área que ela acabou indo para outro estado e que teve uma amplitude muito maior. Então, sempre vamos pensar de cima para baixo de maneira mais ampla, tá? Então, vamos para a interpretação? Qual a interpretação que a gente vai ter aqui, galera? Isso aqui passou para cá, não sei como, mas tudo bem. Vou voltar para cá. Opa! O nome ficou grande, né? Esse 800 mil aqui. Deixa eu voltar ele para cá também, que ele ficou fora do padrão. Maravilha. Então, qual a interpretação que a gente vai ter aqui, pessoal? Vamos juntos. Vamos colocar aqui. Interpretação. Me ajudem. Para cada R$1 investido na empresa, há um retorno de quanto, galera? 25%. Exatamente, 0,25 centavos ou 25%. Eu prefiro sempre a porcentagem, eu acho melhor. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui, ó, visão dos sócios investidores. Faz sentido, galera? Eu atribuí a TRPL a uma visão dos sócios investidores, sublinhar, fazer um negrito aqui, e associar a visão do TRI a visão de quem? Visão da empresa. Vou colocar bem grandão aqui, ó. Visão da empresa. Perfeito? Então, o que a gente conclui aqui, pessoal? Que, na verdade, são duas interpretações diferentes. Deixa eu ver se eu estou sendo compreendido por vocês de fato. Se essa for uma empresa, pessoal, qualquer, com essas duas informações... vamos fechar com o payback aqui, né? Qual vai ser o payback dessa empresa? Qual que é a fórmula? Vou copiar e colar daqui para ficar mais rápido. Opa, Ctrl+C. Copiei errado? Payback, copiei errado, desculpem. Seria esse daqui. Então, vamos lá.
Qual que seria o payback? É 100 sobre quanto, pessoal? Sobre 25%. Não é isso? E vai dar quanto aqui, galera? Quantos anos? 4 anos. Beleza? E aí sim, agora eu posso dar dados para que vocês tomem essa decisão. Vamos imaginar que essa empresa seja a mesma empresa, e naturalmente ela é. A pergunta é o seguinte, pessoal, olhando para o TRI e olhando para o TRPL dessa empresa. Essa empresa é mais atrativa à empresa ou mais atrativa aos sócios dessa empresa? Aos sócios. Por quê? Porque ele tem o dinheiro, o retorno do dinheiro em menos tempo. Show de bola. Perfeito. Dejan que falou isso? Sou São Paulino. Quem é que falou? Desculpa. São Paulino. Ah, foi o Zé Wagner. Ô, São Paulino, você fala São Paulino, eu vou esquecer de você várias vezes, viu, cara? Eu prefiro esquecer que você torce para São Paulo. Então, galera, assina embaixo o que o Wagner falou. A empresa, repetindo o que ele falou, a empresa ela é mais atrativa a quem? Aos sócios dela. Porque o prazo de retorno sobre o investimento é de quantos anos? 4 anos. E quanto que é o prazo de retorno em relação a ela mesma? 5 anos. Então, ou seja, ela é mais atrativa aos sócios do que a empresa em si. Porque o tempo de retorno sobre o investimento é menor para os sócios e maior para a empresa. Aí alguém pode falar assim, professor, mas sócio e empresa não é a mesma coisa, galera? Não, hein, galera? Vamos voltar, me permita voltar lá em contabilidade geral, quando vocês estudaram lá os princípios contábeis. Existe um princípio contábil chamado princípio da entidade, lembra dele, pessoal? Ele fala o seguinte, sócio e empresa não se misturam, ponto final. Então, uma coisa é eu falar do sócio, tanto prova isso, eu provo isso para vocês. Tanto prova isso, por que o capital... Alguns de vocês talvez tiveram dificuldade de entender isso, lá em contabilidade geral. De entender por que o dinheiro dos sócios, que é o capital social, ele é um passivo. Ele não fica no passivo, lá no PL, ele fica. Porque no momento que eu, na condição de sócio, entrego esse dinheiro para a empresa, existe uma obrigação da empresa em dar um ressarcimento em relação a esse investimento. Por isso, o capital social, ele é sim uma conta de passivo. Fechado? Pessoal, tranquilo com relação ao entendimento de TRI e TRPL? Maravilha. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, maravilha. Aqui eu posso até fechar. Alguma pergunta, pessoal, sobre TRI e TRPL e principalmente o entendimento do payback? Tudo jóia. Tranquilo? Maravilha. Nenhuma pergunta? Sim, senhor. Tranquilo. Tranquilo? Pessoal, vamos fazer exercício, então? Deixa eu achar primeiro ele aqui, né? Opa, peraí. Era para estar aqui. Ah, tá lá em cima, esqueci. Maravilha. Pessoal, então eu vou dar um tempinho para vocês. Então aqui, o tamanho tá legal? Assim fica melhor, né? Qualquer coisa é só vocês aumentarem aí o tamanho, tá? Então, olha só. Nos é dado um balanço patrimonial pronto, né? Vamos ler juntos? Então, vamos lá. A empresa Esparta apresenta o seguinte balanço patrimonial em 2018. Nos dá lá o ativo circulante, 170 mil, né? Que foi a soma de caixa. Vamos ler juntos, tá, galera? Caixa 50 mil, vamos lendo mentalmente vocês aí, por gentileza. 50 mais 40 de bancos dá 90. 90 mais 80 dá 170 de aplicações financeiras, não é isso? Ativo circulante 170. E o ativo não circulante, participações em outras empresas, eu imagino que seja isso, 10 mil. E o imobilizado 160, total 170. Que dá um ativo total de quanto? 340 mil reais. Tudo bem? Um passivo lá, bem simples o balanço, hein, galera? Bem objetivo. Capital de terceiro, 180 mil. E PL, 160 mil, que dá um total de 340 mil reais. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Admitamos que a empresa no ano de 2008 obteve um lucro de 75 mil reais. Então, o lucro líquido, até colocar essa informação aqui, eu tenho que ser mais preciso, mas tudo bem. Lucro líquido de 75 mil reais. Aí ele pede o que aqui para nós, pessoal? A taxa, deixa eu baixar isso aqui, sair da tela. Ele pede aqui a taxa de retorno sobre o investimento, que é o nosso TRI,
pede a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido e pede o payback do período. Tudo bem? Então, payback, pessoal, são dois, né? Tem que fazer um payback para o TRI e um payback para o TRPL. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer aqui, em primeiro momento, eu vou fazer individualmente, vocês façam também individualmente. E vamos anotar aí 5 minutinhos para a gente começar a corrigir, pode ser? Beleza? Eu vou deixar essa... eu tenho que deixar essa tela aberta para vocês, não tem como ser diferente, né? Tudo bem? Então, ele está pedindo aí o TRI e o TRPL dessa empresa que está no quadro. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês esquematizarem aí certinho, e aí a gente começa a fazer em 5 minutos. Eu vou fazer aqui também, pegar até um papelzinho que eu esqueci de pegar aqui. Beleza? 5 minutinhos para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. Fechado? Beleza. Maravilha. Tá dando para ver legal? O tamanho tá legal aí? Maravilha. Importante que cada um tente fazer, pessoal. Importante, tá? Então, são 8h51, 8h56 a gente começa a corrigir, tá? Já tem como dar uma baixada só para a gente ver a fórmula? Que eu esqueci que Como é que é? Copiou ainda não? Então, vamos lá. Esse daqui, ó. Aliás, é melhor lá por lá, ó. Esse daqui tá melhor, quer ver? Aqui, ó. TRI, lucro líquido sobre ativo total. Esse é o nosso TRI. Copiou? E o TRPL, lucro líquido sobre PL. Beleza? E a fórmula do payback é 100% sobre TRI, né? Aqui é TRI, né? 100% sobre TRI. E o payback do TRPL é 100% sobre TRPL. Tudo bem? Anotaram as 3 fórmulas? Então, maravilha. Ficamos aqui, então. Tá chovendo hoje onde vocês moram, pessoal? Não, né? Agora? Choveu o dia todo, tá agora. Caramba, deixa eu dar uma olhadinha na janela. Então, na verdade, são 4 fórmulas, né? Tem que fazer uma do TRI, outra do TRPL e uma payback para cada uma delas. Desculpem. Vou dar uma musiquinha aqui para vocês relaxarem. Então, desliga, gente. Que rápido. Vamos lá, 3 minutinhos. Já? Lembrando que o lucro líquido serve para as 2 fórmulas, hein, pessoal? É a mesma empresa, tá?
Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá, mais um minutinho para a gente começar. 75. 22,06. 75. Beleza? Vamos lá? Então me ajuda aí, pessoal, que eu vou sair dessa tela aqui. Vocês já estão com ela pronta aí, né? Sim. Maravilha, me ajudem aí. Vou pegar a fórmula pronta aqui para ficar mais fácil para a gente. Vou colocar primeiro, então vamos lá. Vamos para RI primeiro? Beleza. Com resolução. Deixa eu diminuir isso aqui para a gente ganhar tempo. Aqui. Assim, né? Qual que é o lucro líquido dessa empresa, turma? 75 mil? 75. Qual o ativo total? 340? 40 mil. 340. Quanto é que vai dar esse quociente aí? 75 mil dividido por 0,22. 0,22, não é isso? Arredondando. Arredondando, vezes 100 para transformar para notação percentual, vai dar quanto aqui, galera? 22%. 22%, 0,06, né? Colocar aí. O que quer dizer isso, pessoal? Para cada R$1 investido, a empresa possui 22 centavos de retorno. Isso, um retorno de 0,22. Vou colocar das duas formas, vocês escolhem o que é melhor. Ou 20% de retorno. Essa, né, 22, obrigado. 22,06%. Perfeito? Perfeito. Pessoal, tudo bem com relação ao cálculo do TRI dessa empresa? Ou seja, um retorno... não dá para falar se é bom ou ruim, porque a gente não tem dado comparativo ainda, né? Vamos calcular logo o payback dela. Deixa eu pegar logo a fórmula aqui. A gente ganhar tempo. Vou baixar aqui agora. Só um segundinho, pessoal. Perdoe, né? Vamos lá. Ctrl C, vamos subir aqui. Maravilha. Vamos agora para o payback. Pode ser assim mesmo. Qual que é o TRI que nós acabamos de calcular? Quantos por cento? 22,06. Isso? Isso. Vou colocar em porcentagem, tá? Eu vou colocar o contrário, pessoal. Vou colocar esse aqui, ó. Ficar mais organizado. Esse aqui é o nosso TRI. Perfeito? Então vai dar quanto aqui? Vamos juntos. Enter, 100, 4,53. 53. Todo mundo chegou a esse entendimento? Sim. 4,53. Então, qual a interpretação que a gente vai ter que ter aqui, galera? 4 anos. Deixa eu pegar aqui embaixo. Como é que é? Pode falar, fica à vontade, ajuda aqui.
O que você falou? Vamos lá? Então, interpretação. Então, o prazo de retorno sobre o investimento é de 4,53 anos. Perfeito? Em outras palavras, vai demorar 4 anos, 53, é uma questão de dízima periódica, né? Para você reaver 100% do capital investido nessa empresa. Perfeito? Perfeito. Galera, tudo bem com relação ao cálculo do TRI nessa empresa? Tranquilo. Tranquilo, né, galera? Então, assim, o mais importante aqui, turma, não é nem o cálculo em si, mas também a interpretação. Né? Eu acho que a interpretação tem que ser clara, tem que ser objetiva. Beleza? Vamos fazer o TRPL agora? Bateu com o cálculo de vocês aí? E aí estaria dentro da norma que diz que até 5 anos é bom, seria um bom investimento, né? Exatamente. Só tome cuidado com relação a essa interpretação da norma, né? Pega logo tudo isso aqui, fica melhor. Porque quando a gente fala norma, né, é um padrão, né? Alguém pode... Isso não quer dizer que necessariamente você vai deixar de investir numa empresa ou abrir em função de uma informação como essa. Né? Tem pessoas, né, turma, que tem vários perfis, né? Então, por exemplo, você pega aí um empresário um pouco mais arrojado, né? Uma pessoa que tem um pouco mais, que gosta do desafio, né? Mesmo ela entendendo que esse número estaria fora da norma, que usou essa nomenclatura, ela poderia tentar melhorar esse número da empresa. Então, não é um fator decisivo ao ponto de não poder, uma empresa não poder ser vendida, até porque ela pode ser melhorada, né? Vocês querem ver um exemplo legal de uma empresa que aconteceu isso? Foi a Havaianas. A Havaianas, quem é mais velha, a maioria de vocês é bem novo aí, mas pesquisem a história da Havaianas. A Havaianas era uma empresa, galera, que na minha infância, na minha adolescência, ela era associada à pobreza, né, a classes mais baixas. Então, quem usava Havaianas era sacaneado, entendeu? E observe que hoje não tem mais isso, concordam? Hoje, na verdade, a Havaianas ela virou uma empresa, inclusive, que tem filiais em outros países, etc. Ela se popularizou, mas em todas as classes sociais. Então, foi feito, lógico, não é só isso que a gente está falando aqui, é muito mais do que isso, né? É a questão de você ter um marketing, uma questão muito mais agressiva, mas só vou provar para vocês quanto que mesmo um número fora do padrão, como o senhor falou, ele não necessariamente ele pode ser ruim, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o TRPL agora? Só diminuir isso daqui, para ficar um pouco mais enquadrado aqui. Vamos lá. TRPL, ficou um pouco pequeno. Qual que é a fórmula do TRPL, pessoal? Nosso lucro líquido, né? Nosso lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Quanto que é o lucro líquido da nossa empresa? 75 mil. Né? 75. Qual o PL dessa empresa? 180? Não. 160 mil. 160? 160 mil. Quanto é que dá esse quociente aí? 75... Deu 0,4687. Vamos arredondar para cima? Vamos colocar 0,47, pode ser? Pode ser. Então aqui vai dar 0,47 vezes 100, né? Vezes 100%, que é igual a 46,88%, né? Ou 47, se fosse uma prova, eu poderia colocar os dois, tá? Travou aqui. O que ele está pensando? Agora foi. Ou 46,88%. Perfeito? Então, qual a interpretação, galera? Para cada, me ajude aí. A empresa possui um retorno de 47% sobre o investimento total? Isso. Então, a interpretação para cada R$1 investido na empresa é um retorno de 0,47 centavos, né? Ou 46 ou 47,88% sobre o investimento total, realizado por quem? Vou até colocar o que o senhor falou aqui, ó. Sobre o investimento total realizado por quem? Pelo sócio ou pela empresa? Pelos sócios. Isso. Pelos sócios.
Perfeito? Por isso que é a visão do sócio, ou seja, a visão dos investidores. Beleza? Pessoal, tudo bem com relação ao cálculo do TRPL, ou da TRPL? Tranquilo. Beleza, né? Qual que seria o cálculo do payback? 100% sobre a TRPL, que é quanto? 46,88%, não é isso? Vou colocar aqui ao lado. Tirar esse 25, que é do anterior. Então, vamos lá. Quanto é que dá isso aí, galera? 2,13. 46,88. 2,13. 2,13 anos, né? Então, 2,13 anos. Qual a interpretação que a gente vai ter? Vou copiar e colar aqui, ó. O prazo de retorno sobre o investimento interpretação. O prazo de retorno sobre o investimento é de 2,13 anos. Perfeito? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, para a gente fechar esse exercício, na opinião de vocês, essa empresa ela é melhor, ela é mais atrativa aos sócios, que nós acabamos de calcular, passando a tela aqui, ou a empresa em si? Aos sócios. Aos sócios. Por quê? Porque o tempo de retorno para que os sócios revejam o dinheiro é bem menor do que a empresa. Exatamente. O tempo de retorno para o sócio é bem menor, em torno de quantos anos aqui? 2 anos e alguns meses a menos, né, do que o investimento. Metade. Hã? A metade do que a empresa levaria tempo para rever, o sócio levaria a metade do tempo, né? Perfeito, excelente interpretação. Ou seja, vai demandar metade do tempo que vai demandar para a empresa, né, o investimento realizado pelo sócio é muito mais rápido em relação ao investimento realizado pela empresa em si. Perfeito? Pessoal, tranquilo, galera? Bem tranquilo. Moleza, né? Então, galera, imaginem, né? Esse exercício que nós fizemos aqui é um exercício de prova, tá, galera? Uma situação de prova futura, lá quando a gente voltar, que a gente não sabe quando vai acontecer necessariamente, né? Ele vai exemplificar bastante o que vai ser cobrado de vocês. Então, observe, nessa matéria, a gente não tem uma preocupação de estar calculando o valor do ativo total, calculando o valor do lucro líquido, não. São informações que já vão ser dadas para vocês. Então, a partir do balanço patrimonial pronto, então aqui, ó, esse exemplo aqui é um exemplo legal. É uma situação do trabalho de vocês, que a gente, né, vai mudar os moldes dele aí, mas que seria dessa forma. Você teria um balanço patrimonial e, a partir do balanço, nós iríamos aplicar os índices. Né? Perfeito? Então, e aqui, turma, dá para viajar nessas informações aqui, né? Porque, olha só, quer ver? Eu pergunto para vocês, olhando para o passivo da empresa, só para o passivo. Pergunta que eu faço a vocês, a mesma pergunta que eu tinha feito na situação anterior. Essa empresa, ela tem uma alta dependência de capital de terceiros, pessoal? Sim ou não? Eu acho que sim. Tu acha que Eu sim? acho que sim. Alguém discorda? Alguém discorda? Não, acho que concordo com o José aí. Maravilha. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte, aos senhores, senhoritas, as mulheres estão caladas nessa sala. Deixa eu ver quantas pessoas nós somos aqui. Mulher calada é sinônimo de preocupação, hein, galera? Olha, nós temos aí... A Karina e a Raquel estão quietinhas aí. O que está acontecendo com vocês duas? Estou achando que o computador dela está com defeito, hein? O fone da Karina tá meio ruim. Ah, então tem uma explicação, né? Mas espero que esteja ouvindo bem, que é o que importa. Pessoal, então olha só, mas tá bom, o senhor falou que tem uma alta dependência, tem uma maior dependência. Que não tem áudio. Ah, quem que não tem áudio? A Raquel. Ah, então para explicar. Mas vem cá, ela é de quantos por cento, então, essa dependência? Quantos por cento? Aí dá quase, deixa eu ver, 60%, deixa eu ver aqui. Deixa eu calcular. Faz uma continha aí, eu acabei de fazer aqui também.
Quanto é que deu? Dependência de capital de terceiros aí, pessoal. Quantos por cento? Eu acho que eu tô falando alguma coisa errada aqui, tá dando 88%. Não, tá errado. Com certeza tá errado. Ninguém chegou a 53%, não? Então vamos juntos? Então olha só, o que eu tenho que fazer aqui para calcular a dependência? Lembrando que nós estamos antecipando nossos conteúdos, isso é assunto para aulas futuras, tá? O que eu pego aí, pessoal? Eu pego o capital de terceiro, já está aí, 180 mil. E vou dividir por quanto? Por 340? 340, perfeito. Por 340 mil, divido, multiplico por 100 para transformar para porcentagem, dá quantos por cento? 52,94%. Ou seja, a dependência de capital de terceiros ela é de 52,94%. Se ela é de 52,94%, quanto que é a dependência de capital próprio aí, pessoal? Quantos por cento? 67, 47. Não. Isso, 47,06%. Então, ou seja, diferentemente daquela situação anterior, daquele exemplo que eu dei para vocês, né, no qual, naquele exemplo, a empresa tinha uma alta dependência, aliás, uma baixa dependência de capital de terceiros, essa empresa ela tem uma dependência maior, perfeito? Ou seja, se eu tenho duas partes, capital de terceiros e capital próprio, né, que seria o patrimônio líquido. Se o capital de terceiros é de 53%, naturalmente o capital próprio só pode ser quanto? 47%. Então já é aí, vou voltar para cá rapidamente, já é um cálculo direto que a gente tem que fazer, né? Então, porque se é 100% é o total... Essa aqui, como tem uma alta dependência de terceiros, ela não aguentaria a pandemia hoje, não, né? Wagner, mas assim, não dá para cravar isso não, hein? Cuidado com essa... entendi sua fala, mas cuidado com previsões certas. Quando você fala assim, não dá. Eu preferia que você usasse um linguajar um pouco mais... não tão contundente. É possível que ela tenha mais dificuldades. Perfeito? Até porque... A empresa de ramo de entrega, por exemplo, ela está lucrando. Exatamente. Está começando nesse balanço, né? Então a gente pode presumir que ela não é venda. Pode ser prestação de serviço. Exatamente. A gente está presumindo, dá para presumir que não é. Mas olha só, seguindo essa linha de raciocínio que o Wagner trouxe aí, se, galera, eu tenho um bolo que 53% dele, para comprar os ingredientes eu tive que pegar emprestado dinheiro e 47% estava no meu bolso. Esse grau de dependência, ele é alto ou aceitável na opinião de vocês? Essa pergunta é boa, hein? Porque naquele exemplo anterior... que é médio. Hã? Eu acho que 50%, eu acho que é médio, né? Exatamente. Então, olha só, deixa eu colocar em números aqui. Vamos viajar aqui juntos aqui, só para vocês verem quanto essa matéria nos dá várias possibilidades. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Empresa número 1. Quanto é que deu aí de capital de terceiros? Quanto certo que deu? 53, né? Opa, 53%. Essa é a composição de endividamento dela. Capital próprio, quanto é que deu? 47. Vamos arredondar aí, tá? Para ficar melhor. Beleza? Não foi isso que nós pegamos aqui? Então, segundo uma interpretação inicial nossa, essa empresa teria uma dependência maior de capital de terceiros. Então, essa foi a empresa número 1. Vamos para a empresa 2. Vou copiar e colar que a gente ganha tempo, né? Empresa número 2. Vou mudar o número aqui. 2. Capital de terceiros. Ela tem aqui, ó, 69% de capital de terceiros e, consequentemente, aqui seria 31%. Perfeito? E a empresa 3, a última, a empresa 3, ela tem capital de terceiros 15%, consequentemente, aqui seria 85%.
eu enquadrar isso aqui na mesma página. Quase. Agora sim. Pessoal, e aí? Qual dessas três, coloque uma ordem de interesse de vocês nessas três empresas, mas caso fosse apenas uma dessas empresas. Qual das três é a mais interessante, a interessante do meio e a menos interessante? A número 1, a que seria mais interessante, é a empresa 3. Em segundo lugar, a empresa 1. E em terceiro lugar, a empresa 2. Maravilha. Então seria primeiro... Todo mundo concorda, pessoal? Sim, é isso mesmo. Maravilha. Por que a número 3 é a mais interessante, galera? Porque ela tem o... dívidas. Então, ou seja, a dependência que ela tem de terceiros é de apenas 15%. A número 2, qual que é a empresa mais interessante do número 2? Seria a empresa número 1. Né? Porque a número 1, ela tem uma dependência de quantos por cento de capital próprio? 47% e apenas 53% de capital de terceiros. Então, assim, aquilo que eu falei, ela se equilibrou. Né? Então, ou seja, é quase meio a meio. Então, galera, a minha interpretação aqui é que a dependência dela com relação a de capital próprio então, não é ruim. Agora, a empresa 2 é menos interessante porque ela tem uma ação de dívidas em capital de terceiros. Ou seja, cerca de 69% da fonte de captação, melhor dizendo, de captação de recursos dessa empresa é capital de terceiros, por isso ela é a menos interessante. Então, a ordem seria número 3, a mais interessante de tudo, número 1, a intermediária, né? E a número 2, a menos interessante. Tudo bem, viu, Wagner? Tá claro essa questão, né? Muito do que é pouco, tanto que isso é muito relativo. Entendi. É verdade. Tudo bem? É a mesma coisa, né, galera? E a gente tem esses parâmetros, né? É lógico que às vezes, quando eu faço, eu não coloco alguns magrinho, né? Fulano mas em relação a quem que ele é magro, né? E às vezes em relação a uma pessoa magra, ele é magro assim. A fulano, essa pessoa que você tem, qual é a idade dessa pessoa? Então, por isso, galera, esse aspecto, a gente encerra nosso conteúdo pensando dessa forma. Né? O quanto, realmente, até falou, foi muito bem. Eu entendo que teria mais dificuldades. Agora, se voltar para cá, qual dessas três empresas aqui teria dificuldade numa situação de pandemia? Galera? Qual das três? Número 2 teria mais dificuldade numa crise mundial igual essa. Exatamente, a número 2. Né? Aí alguém pode falar assim, olha só como é que é legal isso aqui. Mas alguém pode falar, como alguém comentou aí, não sei quem foi, acho que foi o Dejan. Professor, mas peraí, mas essa empresa, talvez esse dado aqui é de que mês? Olha só que interessante. É de que mês? Eu poderia trazer alguns elementos a mais. É do mês de janeiro. Aí alguém pode falar, professor, mas janeiro é um período que não tinha pandemia. Começou no mês de março, aqui em Brasília, por exemplo. Né? Então, e essa empresa de qual segmento? Então, raciocinando junto com o que o senhor colocou, é uma empresa de entregas, é uma iFood da vida, por exemplo. Né? Então, ou seja, ela está numa situação de crescimento ascendente em relação ao momento atual. Então, ou seja, é isso que eu queria despertar em vocês também. Né? Não só vocês terem um domínio quanto ao conteúdo, que aí é notória a importância disso, claro, como eu apresentei essa ferramenta para vocês de TRI e TRPL, mas que principalmente vocês sejam suficientemente investigativos para que vocês escolham a maior parte de informações possíveis. Para que aí sim você tome uma decisão muito mais acertada do que você tomaria se você não tivesse essas informações. Perfeito? Tudo bem com relação a esse entendimento, galera? Beleza. Beleza? Então, assim, esse é o diferencial que vocês vão ter no mercado de trabalho, galera. A gente encerra nosso conteúdo de hoje. Então, primeiro, eu vou ver essa questão do trabalho, vou ler com calma, que a nossa colega passou para mim aqui. Então, se é uma norma, a gente vai seguir, claro, né, não tem como mudar, mas à medida que a gente for avançando, eu estou pensando em alguma coisa legal aqui, de a gente pegar já um trabalho pronto, e a partir do momento que a gente pegar um trabalho pronto, cada passo que a gente der, a gente pode pegar aquilo que foi colocado na aula de hoje, por exemplo, TRI e TRPL. Vamos lá no balanço dessa empresa pronta, vamos ver qual foi o resultado que essa empresa teve. Então, seja, além de fazer exercício, a gente vê um trabalho pronto também. Isso, na minha opinião, vai agregar, porque vai estar trazendo uma situação muito prática para vocês, indiscutivelmente. Então, termino a aula de hoje, pessoal. Antes de mais nada, recomendando sempre que vocês façam anotações,
vocês efetivamente trabalham com o caderno de vocês mesmo à distância, ou tira print de tela, for melhor para vocês. Mas que a cada nova aula que eu trouxer um conteúdo novo para vocês, vocês tenham a preocupação de inserir essa matéria como sendo mais uma ferramenta ao processo de tomar decisão. Então, vamos voltar um pouquinho, pessoal. Nós temos quantas ferramentas já hoje que foram passadas para vocês? Nós temos lá os índices de liquidez, não é isso? Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata. Então, esse foi o primeiro. Me ajudem a lembrar aí. Número 2 foi a análise vertical, perfeito? Nós vimos quanto cada conta representa em relação ao ativo ou passivo total, perfeito? E aí conseguimos, a partir do momento que eu tenho uma análise vertical, eu consigo ver um aumento ou diminuição das fontes e origem de aplicação de recursos de uma empresa. Se é um ativo, são as aplicações. Se é um passivo, são as fontes. Terceira análise que nós tivemos, fechando esse tripé aí, foi a análise horizontal, né? No qual eu comparo uma conta em relação a ela mesma em anos anteriores. E aí eu projeto um crescimento ou uma diminuição do saldo dessa conta. Essa foi a número 3, né? E hoje nós temos, né, esse quadrilátero aí, uma quarta ferramenta que é o TRI, o TRPL, ou seja, que vai nos trazer, né, o quanto essa empresa ela tem capacidade de dar um retorno mais rápido. Lembrar, como nós concluímos, não só no exemplo que eu dei inicialmente, quando eu estava ministrando o conteúdo para vocês, mas o exercício que nós fizemos, que a ideia é sempre essa: quanto menor o prazo de retorno sobre o investimento, melhor. Perfeito? Por exemplo, eu dei o exemplo da Smart Fish, dei o exemplo do Subway para vocês. Mas quer ver um exemplo negativo contrário? Acho que já fiz essa pergunta para vocês, mas agora é bem importante que a gente lembre. Vocês sabem qual que é o prazo de retorno de investimento sobre o Estádio Nacional Mané Garrincha, pessoal? Quantos anos? Lembram que eu falei isso em sala? Se não falei, fala enquanto cidadão. Quantos anos vocês acham que vai demorar para o governo do Distrito Federal reaver R$1,5 bilhão que foi investido em um estádio? Galera? Quantos anos? 100 anos. 100 anos, exatamente isso. São 100 anos. Ou seja, já estávamos convencidos disso, até mesmo antes de estudar essa matéria, no caso de vocês, né, do quanto que foi um péssimo, do ponto de vista de investimento, hein, galera? Sobre outras óticas, aí você pode abrir um leque de discussões, hotelaria, né, eventos que aumentaram, aí é outra história. A gente está falando do ponto de vista financeiro. Então, a gente conclui naturalmente que esse prazo é muito lento, ou seja, esse modelo atual não é um modelo de gestão compatível com a eficácia, a excelência que se busca quando se fala em contabilidade gerencial. Fechado? Beleza, professor. Galera, então foi um prazer revê-los, guerreiros. Até semana que vem, sexta-feira. A gente se encontra sempre a partir de 19h15, tá? E a gente começa aí no máximo até às 19h35, 19h40. A gente se encontra com o nosso conteúdo. Fechado? Então, belíssima noite para vocês. Foi um prazer revê-los. Mesmo que... Boa noite aí, professor. Valeu, belíssima noite. Obrigado. Até mais. Até mais.